Eu tenho uma mensagem do céu para você. Estamos estudando o livro dos profetas, pois eles testificam a respeito de Cristo, da sua obra, do seu ministério. Hoje estaremos, então, encontrando Cristo e a sua obra, o seu ministério, em Zacarias, a partir do capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Nós vamos observar que Zacarias está profetizando sobre uma renovação na vida do povo de Israel, a volta do exílio na Babilônia. Ele trabalha isso no capítulo 2, a respeito do tempo de Israel retornar para a sua terra, e posteriormente uma restauração da nação, uma restauração material, física, restauração das divisas, das fronteiras do Estado de Israel, mas, acima de tudo, uma profecia a respeito de Cristo, da restauração espiritual, e mostrando que Cristo é aquele que realiza a maior restauração, renovação, purificação. Então, aqui nós vamos ter uma sequência que os apóstolos, o Novo Testamento, vai acolher, vai realizar, vai ensinar, a partir de João Batista, esta renovação espiritual na vida, não só da nação de Israel, mas, como nós vimos no estudo anterior, que será expandido para todas as nações no Pentecostes, para todas as línguas debaixo do céu, e uma cidade espiritual, um reino de Deus espiritual sem muro, onde o Senhor será um muro de fogo. Então, todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo, todos aqueles que recebem o novo coração, um espírito novo, fazem parte deste reino de obediência a Deus. Entra neste reino quem tem um novo coração disposto a obedecer ao Pai. Este ama a Deus, ama ao Filho e recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, e então passa a fazer parte do povo de Deus. Então, este começo está aqui na purificação de Josué, do sacerdote. Desta forma, quando o sumo sacerdote Josué tem as vestes renovadas, nós temos então a retomada do culto, da adoração, de buscar a Deus em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Isso então passa por João Batista e o seu batismo com água, batismo de arrependimento, simbolizando este recomeço da nação de Israel. Tirai-lhe estas vestes sujas, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas.
normas. Então vamos agora para o versículo 5, que diz assim: E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Então o anjo do Senhor já estava ali dando aval ao início deste processo de restauração espiritual na nação de Israel, com o retorno do sumo sacerdote Josué, que estava envolvido na iniquidade do povo, estava sujo, estava sendo acusado por Satanás, havia perdido a efetividade da realização do seu culto, da sua adoração. Então vem o primeiro passo em que a iniquidade do sumo sacerdote é retirada. Nós vamos acompanhar essa leitura, esse estudo, e vamos ver então a chegada de Cristo nesse contexto de restauração espiritual. Versículo 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Então vem uma oportunidade que nós vamos ver ser concedida ali a João Batista, de estar retomando os passos do seu pai como sacerdote, o ministério profético, o ministério de Elias, restauração da palavra, a restauração através do batismo, mas também a restauração da justiça. Nós recebemos a graça, de graça nós recebemos, mas também de graça devemos dar. Então, devemos realizar a obra de Deus pela graça. Mesmo tendo recebido de graça, nós temos algo a fazer, nós temos algo a responder ao Deus de toda graça, através do nosso trabalho. E aqui no versículo 7 está dizendo isso: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças. Então, sair da iniquidade é sair da prática do pecado, do mal, da mentira, do engano e também da falta do que fazer, da falta da lei, da falta da observância das ordenanças de Deus. Se andares nos meus caminhos, então nós temos algo a fazer. Nós recebemos de graça, mas se recebemos, nós passamos a ter um compromisso com isso que nós recebemos. Nós temos um serviço a realizar. Porque Deus nos dá dons, Deus nos dá poder, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá unção. Então Deus nos dá. Se Deus nos deu os dons, nós temos que usar, temos que trabalhar. Temos que dar, temos que realizar um ministério. Ministério significa serviço. Nós temos uma obra a realizar. Então, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, o pátio, o povo, cuidará do povo, vai ser um supervisor da casa de Deus, terá um ministério na casa de Deus. Vai lançar mão ao arado. Então aqui está falando de uma restauração do serviço na obra de Deus, no culto, na adoração, uma renovação do culto, do louvor, da adoração. Te darei lugar entre os que estão aqui, entre os que ministram, entre os que servem diante de Deus, entre os que pertencem ao trabalho, ao ministério do reino de Deus. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então a profecia também a respeito de João Batista
e ele recebeu esta palavra, dizendo que depois dele viria um maior do que ele. Então, João Batista já tinha um ministério de valor, como aqui do sumo sacerdote Josué. Mas após ele ainda viria outro. Farei vir o meu servo, o renovo. E o que é que Cristo tem a mais, além do que João Batista? O que é que João Batista disse a respeito de Cristo que ele faria a mais, faria melhor, da qual João Batista não seria digno sequer de desatar as correias das suas sandálias? Então, nós vemos isso na sequência da palavra profética de Zacarias. João batiza com água e o Cristo batiza com o Espírito Santo. Então, se a água limpa, se a água purifica, se a água é um símbolo aqui de Josué, do sumo sacerdote, de limpeza, ele vai receber uma mitra para colocar na cabeça, simbolizando a autoridade do sumo sacerdote, o seu chapéu, agora limpo pela água. Mas depois de João Batista, vem aquele que é maior do que ele, o renovo, o servo do Senhor. Esse vai nos dar, vai derramar sobre a nossa cabeça o fogo do Espírito Santo. Vai nos dar dons espirituais, vai nos dar conhecimento, discernimento, sabedoria. O Espírito de Deus irá habitar em nós. Ele vai nos fazer pensar nas coisas de Deus, vai nos dar entendimento das coisas de Deus, para estarmos aqui ensinando e para praticarmos, para termos os dons para obedecer a Deus, cumprir a palavra de Deus. Versículo 9, então, fala sobre Cristo. Encontramos mais uma vez Cristo aqui nos profetas, agora em Zacarias. Capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Então, essa pedra que pus diante de Josué é Cristo. Cristo é a pedra. Então, quando Pedro vai falar sobre a pedra, ele com certeza havia lido em Zacarias, onde nós estamos lendo, para ele falar que ele é a pedra. Cristo é a pedra que é colocada à frente do sumo sacerdote. Esta pedra é que é a pedra de esquina, essa é a pedra eleita, essa é a pedra escolhida, esse é Cristo. É o modelo para nós seguirmos, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pela pedra, Cristo colocado à frente, diante do sumo sacerdote, aqui tipificado pelo sumo sacerdote da época, o sumo sacerdote Josué. Então, este é Cristo, é para ele que nós devemos olhar. Ele é a pedra fundamental, pedra de esquina. A igreja, a congregação, culto, adoração vão estar fundamentados em Cristo. Sobre esta pedra única, que é Cristo, estão 7 olhos. Então, desde aqui de Zacarias, isso vai se estender lá para Apocalipse 5, 6 e tantos outros textos da palavra de Deus, dos profetas e também do Novo Testamento, vão falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Estes 7 olhos simbolizam o Espírito de Deus, que é derramado sobre toda a terra. Então, Cristo é a pedra, e esta pedra é única, e nesta pedra estão 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que são derramados, que é derramado sobre toda a terra. O Espírito Santo de Deus, que quem recebe e quem batiza com o Espírito Santo é Cristo. Então, a grande mensagem de João Batista a respeito de Cristo é que ele é este que tem os 7 olhos, que tem o Espírito de Deus, é este que batiza com o Espírito de Deus. E Deus falou com João Batista, aquele sobre quem você vai ver uma pomba descendo, este é o que batiza com o Espírito Santo, este é o que cumpre
as profecias das Sagradas Escrituras, dos profetas. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Então os evangelistas leram Zacarias. Cristo estaria se referindo a Zacarias 3, versículo 9, quando falam sobre o Cristo que precisa sofrer, que vai dar a vida, que vai morrer, e em um dia, vai morrer rapidamente, no mesmo dia, para tirar a iniquidade desta terra. Tirarei a iniquidade desta terra em um dia, Zacarias 3, versículo 9. Então já temos aqui nos profetas, em Zacarias especificamente, temos aqui a mensagem do Espírito Santo, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Temos aqui a mensagem da morte, da crucificação em um dia, simbolizando a morte. Ele vai tirar a iniquidade com o seu sangue, ele vai nos lavar, vai nos remir, vai pagar o preço pela nossa iniquidade, ele vai morrer pelos nossos pecados. E a forma como ele vai morrer, quando ali acontece dele já morrer rapidamente, todos ficarem admirados de como ele morreu tão rapidamente, é porque ele estava ali dirigido pelo Espírito Santo, que deu essa palavra ao profeta Zacarias. Então, ele estava ali dirigido pelo cumprimento da palavra dos profetas. E toda a pregação apostólica posterior tem este fundamento dos profetas, do Espírito Santo, da morte de Cristo, de que ele tira a iniquidade da terra, de todos nós. Versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Aqui também está falando sobre restauração da videira, que é Israel, da figueira, que também é símbolo de Israel, que é pequena, mas dá muitos frutos. O seu fruto alimenta, dá vida. O seu fruto sacia a sede. Então são símbolos de salvação, ter a videira e ter a figueira, de onde você pode extrair a bebida e saciar a sede, dar vida, restaurar a vida, salvar a vida do sedento, do que tem fome, do que tem sede. Então a vida eterna, a videira e a figueira florescendo darão vida ao povo. O povo vai beber, vai saciar a sua sede, o povo vai comer do seu fruto. Não haverá morte, haverá salvação. Então a videira e a figueira são símbolos da salvação. Então cada um vai convidar o seu companheiro para a salvação, para a mensagem do Evangelho de vida eterna, de salvação em Cristo. Cristo, a videira verdadeira. Cristo, a figueira, que também prepara o seu povo, como os apóstolos puderam alimentar uma multidão, conforme Israel pôde alimentar o mundo com as Sagradas Escrituras. Pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Deus está dando palavra, quando o Espírito Santo está movendo, quando há o que nós acabamos de ler, Cristo, a sua palavra de vida, de salvação, o batismo com o Espírito Santo, aqui é a vida, aqui é a eternidade, aqui é a salvação. Por esta palavra você é salvo, por esta palavra o Espírito Santo vem e habita em você. Você recebe agora o dom do Espírito Santo com poder sobre a sua vida. Então eu quero te convidar agora a vir às águas, a beber da água da vida que Cristo
tem para você, para saciar a sua sede, restaurar a sua vida, e você viverá eternamente com Cristo. Deus abençoe a você, toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus, o Cristo.